Olá pessoal, meu nome é Jamile Barbosa e nós estamos começando mais um História 24 Horas. E o nosso assunto hoje é Independência das Colônias Espanholas. O que é que a gente vai aprender aqui? A gente vai entender todo o processo que levou à independência das colônias espanholas na América Latina, os motivos, as lutas, os conflitos e todos os aspectos das independências da América Central e do Sul e da América do Norte. A gente espera que ao final a gente possa compreender o que realmente aconteceu nessas regiões. Precisamos nos localizar no tempo e no espaço. Então a gente já está falando da América Latina. Estamos falando aí das regiões do México para baixo no mapa da América Latina, com exceção do Brasil, né? A gente não vai falar do Brasil. Então, nós estamos falando aí das independências hispânicas, que localizadas no tempo, elas vão acontecer aí principalmente no início do século XIX, mas a gente vai ter o caso como o de Cuba, que vai ser o último país a conquistar a sua independência, e é já no finalzinho do século XIX. Tudo isso está no período que a gente chama de Idade Contemporânea, que vai desde a Revolução Francesa até os dias de hoje. Então, nós vamos aprender aqui mais detalhes, todos os antecedentes, tudo o que vai nos levar para essa independência, ok? Então vamos começar com os antecedentes. Primeiro, eles vão sofrer muita influência iluminista. Lembra que o iluminismo, nesse caso, vai chegar aí à América exatamente por conta dos estudantes crioulos. Ou seja, a galera que tinha, vamos dizer assim, a elite que ia estudar na Europa, quando voltava com essas ideias iluministas. Temos também a influência da independência nos Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornaram independentes, então eles passam aí a ser exemplo para toda a América. Temos também vamos dizer assim, uma influência mais distante, uma influência da França com a Revolução Francesa, que foi o principal movimento burguês revolucionário do século XVIII. Então a gente percebe que a influência de tirar o antigo regime e colocar um novo regime, agora um governo burguês, né, vai influenciar muito aí as colônias espanholas. Outro ponto importantíssimo é a questão de Napoleão. Então, Napoleão, quando ele está tentando ali controlar todo o seu império, ele vai colocar o chamado bloqueio continental, onde ele vai tentar impedir que as nações negociem com a Inglaterra, assim, para diminuir o poder inglês. Então, para fazer isso, ele ameaça invadir algumas regiões, como é o caso de Portugal. E isso, para que ele consiga invadir Portugal, porque Portugal quebrou o acordo do bloqueio, ele vai precisar atravessar pela Espanha e quando ele está passando por lá, ele depõe o rei o rei espanhol e coloca no lugar o irmão dele, José Bonaparte, para administrar. Essa mudança de governo vai desestabilizar a Espanha, sim, e aí as colônias vão aproveitar um momento de suspiro e dizer: ei, essa é a nossa hora de conquistar a independência. Outro ponto é a Revolução Industrial. Sim, ainda a Revolução Industrial, porque a gente vai perceber que a Inglaterra vai apoiar muito essas independências. Aí vocês vão dizer, porque a Inglaterra é boazinha. É, pode até ser boazinha, porém ela tinha outros interesses, como por exemplo, explorar a mão de obra, matéria-prima, queria vender os produtos que eram produzidos na sua indústria, então ela tinha muito interesse. Então a gente já viu aí que é um pacote, não é um único motivo. Nós vamos nos tornar independentes, vamos nos separar da Espanha. Não, minha gente, o negócio é mais complicado. São vários motivos que vão levar aí ao fim desse domínio espanhol. Então, primeiro não, e segundo, né? Porque a gente já falou dos antecedentes. Agora a gente vai falar sobre o Pacto Colonial. A gente vai observar que o Pacto Colonial, que era aquele acordo em que a colônia vendia para a metrópole e a metrópole vendia para a colônia. O acordo era que a colônia só poderia vender para a metrópole e comprar da metrópole. Essa bichinha, a colônia, não tinha chance de fazer outra coisa. Mas com a invasão de Napoleão, os líderes locais decidiram que não, a gente não vai manter esse acordo não e a gente vai passar a lutar por nossa independência, inclusive para negociar com outros povos. Então esse pacto colonial ele passa a ser quebrado.
E aí eu vou mostrar aqui para vocês nesse momento, colocar aqui no vídeo para vocês, como é que eles estavam divididos, tá? Como é que a Espanha organizava essas colônias. Ela dividiu aí em 4 vice-reinos, e esses vice-reinos, como vocês podem ver, é o vice-reino da Nova Espanha, que é onde hoje fica o México. Tem o vice-reino da Nova Granada, que é onde fica a Colômbia e o Equador. Temos o vice-reino do Peru, que é onde hoje fica o Peru. E o vice-reino da Prata, que é onde temos aí a atual Argentina, Uruguai e Paraguai. E vocês podem perceber que fica de fora aí só a América Portuguesa, né? E lá em cima a América Inglesa. Mas aqui na América do Sul a gente vê que a predominância é do espanhol. É por isso que nossos vizinhos falam o espanhol, porque eles foram colonizados por espanhóis. E a gente fala português porque fomos colonizados por portugueses. É sempre bom lembrar dessas coisas. Então, além dos vice-reinos que eles tinham organizado para dominar uma região tão vasta, também tem as capitanias que essas tinham função de defesas. Era a capitania de Cuba, Guatemala, Venezuela e Chile. Sabendo como essa galera estava organizada, aí a gente vai, pelo menos o território estava organizado, a gente agora vai falar sobre como é que estava dividida essa sociedade. Sim, a sociedade era dividida, era bem complicadinho, né? Nós tínhamos um pequeno grupo no topo da pirâmide chamado de chapetones. Quem eram os chapetones? Espanhóis nascidos na Espanha e que iam lá para a América para quê? Para ocupar os altos cargos, os cargos mais importantes do setor administrativo. Só eles poderiam fazer isso. Já os crioulos, eles eram filhos de espanhol, só que não nasceram na Espanha, nasceram na América. Então, eles eram importantes, lógico que era, eles eram proprietários de terra, eles eram ricos, eles eram comerciantes, mas não tinham poder político, porque eles não podiam assumir os altos cargos. Se liguem nisso aí, viu? Num grupo seguinte, nós temos os chamados mestiços, que aí são uma mistura de brancos e de índios. Mais abaixo, nós vamos ter um grupo chamados escravos, que nesse caso, na colônia para a Espanha, eles não são em maior quantidade, por incrível que pareça, né? Mas eles são uma mão de obra extremamente valiosa, principalmente na região das Antilhas. Já nós temos o último grupo, e esse grupo sim é enorme, que são chamados de nativos, que formavam a maioria da população e eram explorados através do sistema da mita e pela encomenda. Então a gente já tem uma estrutura aí. Pessoal, a gente já poderia dizer o quê? Que a galera, os nativos eram bem mais explorados, eram quem sofriam mais e tudo, e que eles sozinhos poderiam aí enfrentar uma luta por independência, né? Que eles sofriam bastante. Mas eles precisavam ser liderados. Se vocês observarem em todos os grandes movimentos dentro da história, o que a gente observa é que sempre tem uma galera liderando. E geralmente é uma galera aí que não é um grupo muito grande, mas que ele tem algum poder, né? E ele quer manter ou aumentar esse poder. E isso vocês vão perceber durante as nossas explicações, porque agora a gente vai falar das revoltas separatistas. Então a gente vai começar pela revolta Tupac Amaru. Essa revolta recebe esse nome porque é inspirado num dos líderes, vamos dizer assim, dessa rebelião. Ele é um símbolo, tá? E do Peru, e aí acabam dando esse nome para essa revolta. Ela tem a participação de índios, de escravos, mestiços e crioulos. Lembra, os crioulos, minha gente, aquela galera que tinha dinheiro, fazia parte da elite, mas não ocupava os grandes cargos. Vocês estão vendo que ele está ali, né? Então, inspirados nas ideias iluministas, após estudar na Universidade de São Marcos, em Lima, no Peru, Tupac Amaru II deu início à revolta contra os abusos dos espanhóis sobre a população nativa peruana. Apesar de ser considerada a primeira rebelião, durou apenas um ano. Tupac Amaru foi capturado, torturado e morto para servir de exemplo. Além dele, foram mortos mais de 80 mil rebeldes. Isso tudo aí acontece em 1780, ok? Vamos para o segundo movimento, Independência do México em 1810.
Esse movimento ele vai ser marcado pelo conflito entre as classes mais pobres, índios e mestiços, contra os crioulos e os chapetones, num primeiro momento, viu, minha gente? Calma. Então, a gente tem a independência do México em 1810. De 1810 a 1813, os padres Miguel Hidalgo e José Morelos lideram um movimento de independência, mas foram traídos pelos crioulos e chapetones. Detalhe que eles vão usar aí a imagem da Virgem de Guadalupe, vão conseguir juntar as pessoas para que partam para essa luta. Em 1821, o general Agustín de Iturbide, desculpa, meus gente, tem nome que não sai, Iturbide, liderou os crioulos e se autoproclamou imperador do México, mas só governou até 1830, quando os crioulos, insatisfeitos com seu autoritarismo, o depuseram e proclamaram a República Mexicana. Continuamos, agora vamos para a América Central. A partir de 1821, os povos centro-americanos se declararam livres da Espanha. Em 1823, eles formaram o que a gente chama de Províncias Unidas da América Central. A união foi desfeita em 1838 por pressão da Inglaterra, interessada em dominar os mercados consumidores e produção de matérias-primas na América. Com o fim da Confederação, nasceram as nações independentes de Honduras, Nicarágua, El Salvador e Costa Rica. Um detalhe aqui importante, meu povo, é que a ideia de separar para dominar, né? Então, as grandes potências, elas vão fazer o quê? Elas não vão querer que essas regiões se unam e formem um grande, vamos dizer assim, uma grande república, ou que dividam os mesmos pensamentos. Muito pelo contrário, eles querem fragmentar para que seja melhor o domínio. Temos também a independência do Paraguai, que vai acontecer em 1811, quando o Paraguai tem sua independência proclamada por José Gaspar Rodrigues Francia e iniciou um movimento isolacionista que o tornou um dos principais estados da metade do século XIX na América. Aí eu tenho que falar, né, minha gente? Tem que fazer o link. Presta bem atenção. O Paraguai era uma super, hiper, mega potência. Você aí achando que o Paraguai foi essa vida toda aquele lugar onde sempre vinha uma muambinha, um produto pirateado? Muito pelo contrário, o Paraguai era um país com um desenvolvimento maravilhoso dentro da América, tipo, era o destaque, um dos destaques. Mas o que foi que aconteceu com o Paraguai? Pois é, teve a guerra do Paraguai contra o Brasil, e aí, galerinha, o negócio ficou feio pro Paraguai, porque ele teve ele perdeu muitas vidas, muitas, a maioria dos homens foram mortos ali, e também teve sua economia quebradíssima por conta dessa guerra. Por isso que aí a gente tem um mega atraso. Para vocês terem uma ideia, na época, o Paraguai era um país alfabetizado, a maioria das pessoas eram alfabetizadas. Sentiu, né? Independência da Argentina, Chile e Peru. Então a gente tem o quê? O aristocrata argentino José San Martín liderou o movimento de independência da Argentina em 1816, organizou o exército dos Andes para enfrentar as tropas espanholas. Os soldados de San Martín atravessaram a Cordilheira dos Andes e auxiliaram a luta pela independência do Chile e do Peru, no qual ele se tornou o primeiro presidente. Bonito! E nós temos mais? Lógico que temos, porque não foi sozinho. Nós vamos falar agora de Simão Bolívar, um símbolo da independência espanhola. Ele defendia a ideia de uma unificação da América Latina, mas no Congresso do Panamá, poucos países compareceram e o Bolívar fracassou. E, gente, entenda a ideia de Bolívar. Ele queria fazer o quê? Juntar todos os países, repúblicas lindas e maravilhosas, junta todo mundo, unifica, essa turma ganha força e pode concorrer diretamente aí contra as grandes potências, Inglaterra, Estados Unidos, que não era ainda uma mega potência, mas estava caminhando, né? Os Estados Unidos estavam caminhando para dominar muita coisa. Ou mesmo contra a França, Portugal, qualquer coisa desse tipo. A ideia era se unir e juntos conseguirem vencer. Esse era o sonho dele, unir essa galera. Mas, infelizmente, não deu certo, porque cada um tinha seus interesses, né? Então, o venezuelano Simão Bolívar, ele ficou conhecido como libertador. Ele formou um exército de crioulos, mestiços, negros, libertos e voluntários estrangeiros que comandou e conquistou a independência da Venezuela, Colômbia, Equador e Bolívia.
Por favor, tem até filme, minha gente. Tem até filme falando sobre ele. Então dá para assistir e procurar um pouco mais sobre essa galera. Aí nós vamos para o nosso finalzinho. Sim, como foi que ficou no pós-independência? Bolívar não atingiu o objetivo dele, pois a América Hispânica ela simplesmente se fragmentou em vários estados, em vários países. Prevaleceu o poder caudilista, ou seja, as antigas forças políticas, os grandes latifundiários, se mantiveram no poder. Estes, todavia, eram carismáticos e tinham o apoio do povo. E por último, a exploração imperialista dos ingleses foram barrados pelos norte-americanos através da doutrina Monroe de 1823, que tinha como lema América para os americanos. Mais uma vez é aquela historinha. Eita, os Estados Unidos estavam defendendo toda a América. Lógico que não, né, meu povo? Ah, paciência. Os Estados Unidos estavam garantindo que a América não fosse ocupada por europeus para que eles pudessem explorar a região. Entendam, minha gente, eles tinham interesses, muitos interesses. Então a gente percebe que a independência espanhola ela é muito diferente da independência brasileira. A gente percebe que na independência espanhola a gente tem vários grupos lutando, guerreando, morrendo literalmente. Enquanto aqui no Brasil a nossa foi uma transição tão simples, tão gradual, tão leve, né? Não que não houveram lutas, disputas, sim, tiveram, mas nada comparado à América Espanhola. Na América Espanhola, a gente percebe que esse atrito entre as classes dominantes e a população é bem maior, tá? Para pedir essa independência. Já que no Brasil, a gente percebe que são pontos mais distantes, são separados aqui os interesses dos estados, basicamente. Então, há uma diferença bem grande aí. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima aula.